E aí, primeiro ano? Beleza, galera? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Vocês estão de boa? Muita saudade de vocês aqui, tá, turma? Deixa eu falar aqui com vocês uma coisa. A partir da semana que vem, nossas aulas vão passar a ser ao vivo, né? Então eu vou dar essa aula com vocês hoje aqui andando, hoje e amanhã, pra gente se despedir da serra. Porque ao vivo eu tenho que ficar na frente do notebook. Na frente do notebook não tem como a gente estar conversando aqui, né? É uma pena. Mas a gente pode estar pensando num jeito para isso, tá certo? O notebook também pega a internet e assim, não dá para mim vir para cá, que eu tô longe da casa. Mas eu posso dar um rolê com vocês, pelo menos lá por perto da aula do jardim, de algum lugar que vocês consigam ver o verde. Porque, porra, imagina que vocês estão presos aí em casa, na cidade, sem poder dar um rolê e aí poder conversar, poder ter essa aula que vocês já iam ter que assistir mesmo. Tipo, curtindo a vista, curtindo o verde aqui na serra, um pouquinho mais, quem sabe isso aqui não deixa a aula um pouco mais relaxante para vocês, né, turma? Então, primeiro ano, aula de biologia, professor Sanjay, beleza? Então, professor Sanjay vai falar hoje sobre embriologia, tá bom? Eu gostaria que vocês pegassem o livrinho de vocês e fossem lá para o capítulo 3, página 128, desenvolvimento embrionário dos mamíferos. Olha aí a viagem, os elefantinhos. Olha aí, galera. O que é que acontece? Vamos conversar sobre o desenvolvimento embrionário dos mamíferos. É muito interessante, é muito fácil. E aí eu estou pensando em passar a atividade avaliativa de vocês relacionada a isso, tá bom? Cada um de vocês, é o que eu estou pensando em pedir, vocês vão fazer o quê? Vocês vão se organizar e cada um vai me mandar um áudio explicando sobre esse tema. É um tema curto e vocês não precisariam, no caso, não precisariam fazer um áudio muito longo, tá certo? E muito importante para vocês aprenderem algo pertinente na vida e que também pode vir a ser pertinente numa prova como do Enem, não é? E aí, galera, como é? Os mamíferos vêm de onde? De como é que a gente que estuda evolução, que entende um pouquinho de evolução, sabe que os mamíferos vieram inicialmente dos répteis, tá certo? Vixe, professor, história é essa que eu nunca vi calango mamar? Menino, calango não mama não, mas o mamífero mama, tá certo? E ele veio do réptil sim. Turma, nós temos quantos tipos de mamíferos de desenvolvimento embrionários dos mamíferos que vocês conhecem? Quantos tipos nós temos? Três. Três tipos de desenvolvimento embrionário dos mamíferos, tá certo? Vamos parar para pensar sobre o mais básico e talvez mais diferenciado, mais recente, tá certo? Na ciência não se usa o termo mais evoluído, tá bom? Esses que são mais derivados a gente pode falar que é mais recente, por exemplo. Tá? Então nós temos os mamíferos placentários. Vocês, eu, o cachorrinho, o gatinho, são mamíferos placentários. Quem mais? A baleia, o golfinho, o peixe-boi, a topeira, toda essa galera aí é mamífero placentário, não é isso? Eu tô vendo aqui um negócio na piscina. É um Lotus, eu vou salvar, vai ser um Lotus. Ó, o que é que acontece, turma? O mamífero placentário, ele tem desenvolvido no corpo dele um órgão chamado a placenta. Ela envolve o embrião e ela troca de nutrientes e de oxigênio com o embrião, o corpo da mãe, tá certo? A placenta ela é altamente irrigada de vasos sanguíneos, ela recebe o sangue da fêmea,
Do sangue da fêmea ela vai obter o oxigênio, nesse sangue ela vai liberar o gás carbônico, o embrião vai fazer isso, tá certo? Vai fazer essa troca com a placenta porque ela é muito irrigada com sangue. Ele deixa o gás carbônico liberado pelas células que estão se desenvolvendo no embrião na placenta e vai no sangue para a mãe, para o sistema respiratório dela, para ser eliminado nos pulmões e ser novamente absorvido o oxigênio. Aí volta pela placenta, não é isso? E aí o embrião ele vai respirar através da placenta. Ele vai receber os nutrientes para a formação das células dele, para a manutenção do metabolismo celular dele, através da placenta, através do sangue, tá certo? E ele também vai liberar o subproduto do metabolismo celular, ou seja, ele vai cagar, entendeu? Seria isso, as toxinas do metabolismo dele, das células dele, vão ser liberadas no sangue da mãe, e aí elas vão correr, e aí vão ser filtradas, e aí vão para os rins, e aí vão pro intestino, tá certo? E aí o que é que acontece? Esse embrião, ele é nutrido pela placenta, por isso ele é placentário, tá certo, turma? E aí o que é que acontece? A gente tem outros tipos de mamíferos, não é isso? Outros tipos mais primitivos do que esse. Quais são os outros tipos de mamífero? São os mamíferos monotremados. A gente está indo de um extremo para outro, ainda tem que estar no meio dessa parada. Os monotremados, eles são o quê? Eles são os mais primitivos de todos. Os mamíferos vieram dos répteis. Alguém deduz o que é que os mamíferos primitivos fazem? Imagina, todo mamífero, o que é que eles têm? Pelo de algum jeito, né? Eles têm mamilos, alguns não. Eles dão de mamar, mas não tem mamilo, professor. Como é que pode? Existem glândulas mamárias na pele da fêmea que escorre o leite, tá certo? Desses mamíferos primitivos. E eles também põem ovos. Os ovos são muito parecidos com os ovos dos répteis, são conhecidos como ovos coreáceos. Esses ovos, eles são meio mole, assim como se no lugar de casca fosse couro, tá certo? São os mamíferos monotremados. Professor, onde é que eu acho um bicho desse? Macho, na Austrália, na região do Novíssimo Mundo, ali pela Oceania, na Austrália e algumas ilhas circundantes. E quais são essas espécies? Turma, tá aí, um bicho que eu quero ver na Austrália. Ornitorrinco. Ornitorrinco é um bicho massa, né? Um bicho bota ovo. O bicho tem veneno. Eu acabei de achar aqui um bicho... Um bicho morto. Provavelmente por cachorro. Olha que onda. Um lagarto. Eu vou pensar ainda o que é que eu vou fazer com esse lagarto. Esse lagarto morreu. Não tem uma marca de mordida nesse lagarto. Oxente. Um lagarto morto aqui, galera. Azul. Aí vai. O bicho ainda tá quente. Égua. Como é que esse bicho morreu? Vamos continuar. Sim, turma, monotremados. Eu vou já dar um jeito nesse lagarto. E aí, monotremados, e aí põem ovos, são extremamente primitivos. Quem é que tá no meio, professor, dessa galera que o senhor disse aí? Quem é que não é placentário? Quem é que não é monotremado? Turma, no livro de vocês fala, e ele fala até de uma maneira que eu não concordo. Ele diz que a América do Sul é extremamente pobre em espécies de marsupiais. Aqui no sítio eu vou listar para vocês algumas. Olha só. Caçaco, que é de Delphis albiventris, uma. Marmosa murina, duas. De Delphis... Tem um caçaco bem grandão aqui, tá certo? Que a galera chama de Delphis marsupialis. 3, marsupialis. Monodelphis doméstica, 4. Monodelphis americana, 5. Sem falar nos que eu não conheço. Olha só, aqui no sítio tem 5 espécies de marsupiais diferentes, tá? As Américas não são pobres em marsupiais, professor. Onde é que tem marsupial ainda hoje? Austrália, principalmente, turma. Realmente, o lugar dos marsupiais no mundo é a Austrália. Por quê? Porque lá quase não recebeu mamíferos placentários para concorrer com eles, tá certo? A Austrália manteve-se 95%, eu acho, ou mais dos mamíferos lá
são, acho que 99% são marsupiais. Quem é que não é marsupial lá na Austrália, naturalmente, tá? O homem, que chegou lá há cerca de 40 mil anos, e o seu cachorro, o dingo, tá certo? Esses aí, eles não são marsupiais, são placentários. Mas eles vieram depois, eles vieram tipo invasores. Diz que esse dingo era o cachorro do homem primitivo que chegou lá. Quando o europeu chegou na Austrália, o dingo não vivia mais com o nativo, com o aborígene. Não era o animal de estimação do aborígene. Ele era um cachorro selvagem. Então, provavelmente, eles chegaram unidos, juntos, em embarcações. E aí, depois, ele se separou e o humano deixou de criar ele. E aí, vivia o dingo lá e o homem, tipo, quase que sem relação. E aí, turma, a gente está conversando sobre marsupiais. E aí, a Austrália é a terra dos marsupiais. Canguru, koala. Já viram aquele bicho que foi extinto? Extinção é um negócio muito sério. Depois a gente pode conversar melhor sobre. Uma aula inteira só sobre extinção, imagina. Extinção. Tigre da Tasmânia. Turma, tigre da Tasmânia era tipo um lobo marsupial com listras. Um bicho incrível. Ele foi completamente extinto lá na Austrália. Marsupial também, tá certo? E aí, lá na Austrália tem marsupial. E aonde mais, professor? Aqui na América, tá certo? Tem muito marsupial ainda, mas principalmente na América do Sul, tá certo? Na América do Norte tem, mas a abundância é maior na América Central e América do Sul, tá certo? E aí o que é que acontece? É que nós temos muitos marsupiais, são animais comuns e a maioria deles tem bolsa, mas nem todos têm. Alguns têm uma espécie de membranazinha, como se fosse assim um courinho maior, que ajuda a... Quero descobrir do que esse bicho morreu. Que ajuda a segurar os filhotes. Isso aqui é legal, a gente ter aula andando pelo sítio, né? Porque de repente, olha aí o que é que eu acho no chão, brother. E aí, o que é que acontece? Marsupial, ele tem um desenvolvimento externo, diferente do placentário, tá certo? Mas no começo, entenda, ele começa a se desenvolver lá dentro. Um caçaco vai passar cerca... O caçaco é o marsupial aqui das Américas. Ele vai passar cerca de uns 15 dias lá dentro, um canguru no máximo 40 dias. E aí o que é que acontece? Nesse período ele tem uma espécie de placenta, sim, tá certo? Lá da mãe, que faz as trocas lá gasosas e de nutrientes com ele, tá? E vai nutrindo o embrião nesse momento. Depois que ele tá com um certo desenvolvimento, mas muito pequenininho ainda, tá certo? Ele sai da mãe, escala os pelos, vai até o mamilo e gruda a boquinha dele lá, tá certo? No mamilo da fêmea. E aí o que é que acontece? Ele tem nessa saliva, desenvolvimento evolutivo, uma espécie de colinha. E aí ele vai ficar com a boquinha lá colada, tá certo? Na fêmea. Então ele tem o desenvolvimento externo. É como se fosse o que está no meio aí na evolução. Mais primitivos são os monotremados, que põem ovos. São quem? Ornitorrincos e equidnas. A gente tem no meio os marsupiais, tá certo? Que são mamíferos também bem primitivos. E os mamíferos mais recentes, que são os placentários, que são a maioria dos mamíferos, tá certo? Cerca de 95% dos mamíferos que existe no mundo. E aí, turma, eu queria pedir para vocês que cada um gravasse um áudio para mim explicando sobre os 3 tipos de mamífero de uma maneira resumida, tá certo? É pouquinho, tá? E aí eu vou deixar o meu zap na agenda para vocês. Eu gostaria que junto com o áudio vocês mandassem escrito o nome de cada um, tá certo? Não precisa ser o zap de vocês. Quem não tiver aí, quem não quiser dar, usa o pai, usa da mãe, sei lá, de alguém aí, mas me coloca o nome e tem que ser você falando. Eu vou reconhecer a voz, tá certo? Eu quero um áudio sobre o desenvolvimento embrionário dos mamíferos, os tipos de mamíferos. Agora eu vou procurar o meu livro, que eu não sei onde é que eu deixei. Valeu, turma. Até a próxima aula, que é amanhã.